Vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19, 1 a seguir, diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que fala acerca de um homem chamado Ló. Louvado seja Deus. E é sobre esta palavra que nós iremos meditar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Ló, ele estava ali próximo ao portão da cidade, aleluia, no final da tarde, e chega dois anjos, mas Ló não sabia que era anjo aqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai até o encontro desses homens, se curva com o seu rosto no pó, louvado seja Deus, e se oferece para hospedar aqueles homens em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que antes desses anjos descerem para Sodoma e Gomorra, eles haviam tido um diálogo ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com Abraão, o tio de Ló, a qual nós iremos meditar nesta noite. E Abraão, ele tinha rogado pela vida do povo de Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que o seu sobrinho Ló habitava naquela cidade. Louvado seja Deus. Quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquele povo, aleluia, tinha subido diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e havia muitas reclamações sobre aquelas duas cidades, e Deus havia vindo, aleluia, para destruir aquelas cidades, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele começa a rogar a Deus: ah, mas se houver ali 50 justos, aí Deus diz: por amor dos 50 não destruirei. E ele começa a diminuir: mas se houver 45, por amor dos 45 eu não destruirei. Mas se houver apenas 40, pelo amor dos 40 não destruirei. E se houver apenas 30, pelo amor do 30 não destruirei. E se houver só 20, pelo amor dos 20 eu não destruirei. E se houver só 10, por amor aos 10 eu não destruirei aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos entender, aleluia, que Sodoma e Gomorra, ela vivia em um contexto de pecado muito mal diante de Deus, e Deus havia resolvido que havia de destruir aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos, eles vão, aleluia, para destruírem aquela cidade, mas a palavra de Deus diz que por amor a Abraão, Deus resolve poupar a vida de Ló. Louvado seja o nome do Senhor. E Ló, aleluia, nós vamos saber, aleluia, que Ló ainda era um homem temente a Deus, que Ló ainda era um homem hospedeiro, aleluia, porque ele convida estes anjos para pousar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E sem saber, ele estava hospedando anjos na sua casa. Ah, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles anjos, por muita insistência de Ló, eles resolvem pousar na casa de Ló. Mas Sodoma e Gomorra, ela vivia, aleluia, um estado de pecado muito mal. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles homens estão ali na casa de Ló, hospedados ali, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que os homens, desde o mais novo ao mais velho, aleluia,
Todos vieram, aleluia, em direção à casa de Ló, aleluia, querendo, aleluia, ter um contato, aleluia, sexual com aqueles anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando falamos de Sodoma e Gomorra, nós estamos falando de uma cidade pervertida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde o movimento, aleluia, louvado seja Deus, a qual estamos caminhando para Ele, era quem predominava, um movimento de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Homens ardiam em paixões por uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E este pecado subiu e cheirava mal diante da narina de Deus, e Deus havia de trazer um conserto sobre aquela cidade. Portanto, quando falamos, aleluia, disso, aleluia, de homem com homem, mulher com mulher, nós não estamos falando apenas de um contexto novo, de algo, aleluia, que será apenas no futuro, mas algo que já aconteceu na humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Ló, tentando proteger a vida daqueles homens, ele oferece suas duas filhas que ainda eram puras, que ainda não havia tido contato com o homem. Deixa eu te dizer uma coisa: Ló era um homem que vivia no meio de uma cidade perversa, que vivia no meio de uma cidade má. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda não havia corrompido suas origens, não havia corrompido as suas raízes. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua família era uma família íntegra diante de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que aqueles homens, eles tentam forçar a entrada, e quando Ló roga por aqueles homens, por aqueles dois homens, sem saber que era anjo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oferecendo as suas filhas, diz: mas você é um estrangeiro, está querendo mandar em nós, agora iremos fazer pior contigo e também com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, que contexto perverso. Aí nós estamos caminhando para esse contexto, um contexto, aleluia, de maldade, um contexto de espiritualidade quase zero, um contexto, aleluia, de justiça quase zero. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dos sinais da vida de Cristo é Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. E nós estamos caminhando para esse contexto. Não há nada, não há ninguém que possa impedir. Tudo precisa se cumprir para que Jesus venha. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho, achei. Arabando e raçou. E a palavra de Deus, aleluia, vai dizer, aleluia, que os anjos, eles orientam a Ló, aleluia, que eles irão destruir aquela cidade. Quando aqueles homens, eles tentam avançar, aleluia, os anjos, eles puxam Ló, e aquelas pessoas que estavam do lado de fora da casa ficam cegos, de maneira que eles não puderam mais avançar, aleluia, nas suas vontades, aleluia, na sua perversidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles anjos diz para Ló, aleluia, aleluia, chamaram os seus familiares para fugirem, porque aquela cidade havia de ser destruída. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, aleluia, é que Ló, ele vai até os seus genros, namorados de suas filhas, chega para eles e se aprontem para fugir, porque Deus vai destruir esta cidade. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aqueles homens, os genros de Ló, eles imaginaram que Ló estava brincando. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, no contexto que nós vivemos, as coisas estão andando de mal a pior, cada dia tem piorado ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado tem, aleluia, se espalhado como um vírus mortal. Mas é uma morte, aleluia, que não mata a carne, mas que mata o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano tem se degradado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem se destruído moralmente, socialmente. Louvado
louvado seja o nome do Senhor, e de forma ética, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos pregando, dizendo que Jesus vai voltar, e muitos estão brincando, ou estão pensando que é brincadeira, mas eu glorifico a Deus, aleluia, que eu e você, nós acreditamos que o nosso Mestre está voltando, que eu e você, nós acreditamos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Muitos estão tentando lutar contra essa prática, muitos estão tentando lutar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra de Deus, aleluia, é profética, e um dos sinais da profecia é este, e não há quem possa anular a profecia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque todo aquele que se levantar para lutar contra o anticristo, não vai prevalecer, está escrito no Apocalipse, porque o próprio Deus é quem vai dar poder ao anticristo, pela sua vontade permissiva, porque Deus precisa trazer um acerto de contas sobre esta humanidade, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa parte da mensagem, nós queremos entender, aleluia, um contexto entre a família de Ló, que são muitos chamados e poucos os escolhidos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus convidou, aleluia, a família inteira para sair dali. Alguns acharam que era brincadeira, não levaram a sério, louvado seja o nome do Senhor, e Deus dá uma instrução à sua Ló e à sua família, para que eles saiam e não olhem para trás, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós entramos em outra categoria de pessoa. Tem aqueles que pensam que é brincadeira, existem aqueles que pensam que nós estamos blefando, que nós estamos como palhaços fazendo piada, que nós estamos, aleluia, de brincadeira na presença de Deus, mas o negócio é mais sério do que eu e você imaginamos. O nosso Mestre vai voltar, a coisa nessa terra está arruinando, louvado seja o nome do Senhor, a humanidade está apodrecendo. Sabe por quê? Aleluia, porque aonde não devia haver corrupção, era dentro das igrejas, e até o sal está se tornando insípido, até parte da luz está se apagando, a igreja que devia ser luz, a igreja que devia ser sal, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas vezes não tem dado o exemplo, aleluia, que deveria dar. Quando eu digo igreja, eu estou falando também de mim, eu estou falando também de você, eu estou falando de todos nós, aleluia, que servimos ao Senhor, que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo. Mas o sal da terra agora resolveu guerrear, aleluia, contra o anticristo de forma carnal. Deixa eu te dizer uma coisa, nesta luta nós temos que vencer pelo joelho, pela oração, não é confrontando, não é brigando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mas se entregando como Cristo, oferecendo a outra face, amando o pecador, porque Deus ama o pecador e aborrece o pecado, louvado seja o nome do Senhor. Confrontar o pecador não vai trazer a paz, confrontar o pecador não vai trazer o conserto. Sabe por quê? Porque isso é bíblico, isso é profético e precisa se cumprir para que Jesus venha sobre a humanidade, para que o nosso noivo venha. E eu e você, nós estamos, aleluia, na certeza, aleluia, que o papel da igreja não é adiar a vinda de Cristo, mas dizer: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o meu coração e o teu coração não pode estar nas coisas deste mundo. O meu e o teu coração não pode estar nas coisas terrenas, mas o meu e o teu coração tem que estar em Deus, nas coisas de Deus, trabalhando para Deus e vivendo para Deus. Jesus nos ensina que se alguém der um tapa na nossa face, nós temos que oferecer a outra.
que se alguém roubar a nossa capa, nós devemos dar a ele também a nossa túnica, e que se alguém nos obrigar a caminhar com ele 1 milha, devemos caminhar 2. Esse é o ensinamento de Cristo para a igreja do Senhor. E aqui nós estávamos falando, voltando à mensagem, nós estávamos falando, aleluia, e Ló ele roga para que, aleluia, ele saia para uma cidade pequena que havia ali, louvado seja o nome do Senhor, e é dada uma ordem para que ninguém olhe para trás. Aleluia, nós sabemos que a mulher de Ló, aleluia, quando ela está saindo, quando ela está na caminhada, ela começa a olhar para trás, e aleluia, a Bíblia vai dizer que ela vira uma estátua de sal, louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher de Ló representa uma classe de pessoa que está dentro da igreja, mas que está de olho no mundo. A mulher de Ló havia saído de Sodoma e de Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não havia saído de dentro do seu coração. O problema não estava em olhar para trás, o problema é que o seu coração havia ficado em Sodoma e Gomorra. O meu e o teu coração não pode estar nas coisas terrenas, mas o meu e o teu coração tem que estar nas coisas de Deus. Há muitos no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, aleluia, que devia estar fugindo, aleluia, como Ló, sem olhar para trás, mas estão fazendo como a mulher de Ló, estão olhando para o mundo, estão olhando para as coisas do mundo, estão dando um passo, aleluia, lá no mundo, louvado seja o nome do Senhor, e não estão com os corações voltados para Deus. Vamos se ligar nas coisas de Deus, vamos se ligar nas coisas do céu. Sabe por quê? Porque o olhar para trás pode nos transformar em estátua. Quando nós falamos de estátua, eu quero chamar a atenção para algumas coisas acerca da estátua. A estátua, ela tem ouvido, mas não pode ouvir. Ela tem olho e não pode ver. Tem boca e não pode falar, não pode se mover. Aleluia. E muitas vezes, quando eu e você estamos na igreja, olhando para o mundo, com um pé na igreja, outro no mundo, louvado seja o nome do Senhor, nós somos transformados em estátua, louvado seja o nome do Senhor. E aí o inimigo começa a cegar, aleluia, por meio do pecado, começa a ficar cego e começa a não enxergar mais as coisas espirituais. O inimigo começa, aleluia, a trabalhar na audição e começa a ficar surdo, louvado, e não consegue mais ouvir a palavra de Deus. Quantos e quantos estão caídos e não conseguem mais ouvir a palavra de Deus? Quantos e quantos estão caídos e não conseguem mais enxergar os sinais de Deus? Não conseguem mais enxergar o caminho, porque estão olhando para trás. Sodoma e Gomorra não é o teu lugar. O meu e o teu lugar não é aqui nesta terra. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para o jardim. Nós estamos voltando, aleluia, para adorar a Deus, para conversar com Deus face a face. E o que Ele tem preparado para mim e para a tua vida é aquilo que os olhos não ouviu, aleluia, aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu para o coração do homem. É isso que Deus tem preparado. Então não vale a pena olhar para trás, não vale a pena, aleluia, perder tempo com as coisas deste mundo, mas vale a pena, aleluia, ganhar tempo com as coisas de Deus, se lançarmos em Deus, aleluia, e andar rumo ao alvo que é Cristo. Uma Jerusalém, a Jerusalém celestial, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
É para lá que estamos indo. Não adianta ficar brigando pelas coisas daqui. Não adianta ficar disperso, aleluia, coxando em dois pensamentos. Sabe por quê? Porque o meu Jesus está às portas e bate. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar, vai cear contigo e você com ele. Ló abriu a sua porta, recebeu os anjos que cearam com os anjos e os anjos com ele, aleluia. E nós haveremos também de cear com Jesus e Jesus conosco. Mas para isso é preciso nos desprender das coisas materiais, é preciso pararmos de olhar para as coisas deste mundo e começar a olhar para Deus, para as coisas de Deus. Levanto. Para de olhar para trás. Para de olhar para este mundo. Para de olhar para as coisas deste mundo, orando, para que não sejamos cegos como uma estátua, para que não sejamos surdos como uma estátua, mudo como uma estátua, mas que venhamos, aleluia, a formar um coral celestial e adorar o Senhor para todo e sempre, cantando com os anjos, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Não olhe para trás, não olhe para o mundo, para as coisas do mundo, porque o nosso lugar não é aqui. Este mundo está apodrecendo e vai apodrecer, porque é bíblico. Mas eu e você, nós devemos continuar sendo sal, devemos continuarmos, aleluia, sendo justos. Há um momento, aleluia, que ser justo é motivo de piada. Há momento, aleluia, de que andar com Deus é motivo de piada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não importa, deixe-nos achar que somos palhaços, deixe acharem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que estamos blefando, porque um dia o nosso mestre vai vir, e ele vai nos arrebatar. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados em corpo glorioso, subiremos as nuvens para encontrar com Ele. Vale a pena olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o povo olhava para a serpente, era curado da picada das cobras. Jesus foi levantado em um madeiro, e todo aquele que olha para Jesus é curado do pecado, é curado deste mal. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Deixa este mundo para aqueles que aguardam, aleluia, a sua vida neste mundo. Nosso lugar não é aqui. Nós queremos voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que sejamos minoria, aleluia, ainda que parecemos palhaços, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Noé parecia um palhaço, aleluia, parecia um louco, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele louco tinha razão, mas eles descobriram, já era tarde, a porta da arca já estava fechada. Não deixa a porta da graça se fechar. Ei, para de olhar para o mundo.